Tô realizando um sonho tendo você aqui. Um gosto bom, né, Matilde? Que isso, cara, fantástico. Até que enfim alguém que sabe apresentar alguma Tá, coisa. Nosso convidado tem mais de 30 anos de televisão e é chefe de jornalismo da TV Record desde 2010. Uau. É âncora do jornal SP Record e também faz parte aqui do Grupo Tati conduzindo os embalos de sábado na Tati FM. Vem pra cá, Chico Ferreira! Senta aqui nesse banco, pertinho de mim, vamos conversar. Primeiramente, antes de mais nada, abre essa câmera aí que eu vou fazer um trem que eu preciso fazer. Não, eu nunca imaginei que a gente ia conseguir trazer o Chico Ferreira do Fala Mal. Ah, eu tenho que fazer o Cacá. Obrigado, senhor, obrigado. Não, Chico Ferreira aqui com a gente. Que é isso, mano. Pelo amor de Deus. Não, ó, a gente começou aqui, o primeiro jornalista que nós trouxemos foi quem? Foi o cara do Jornal do Ônibus. Certeza. Agora ele traz o cara. O cara não é só apresentador do SP Record. O cara é diretor de jornalismo da TV Record. O cara manda nos jornalistas que estão ali. Chico, primeiramente, antes de te agradecer, eu vou te pedir desculpa já, tá? Por qualquer coisa que a gente possa fazer aqui. Pra começar, que a gente fala sem parar e não vai ter entrevista. Não, mas a gente vai se segurar. Inclusive, você como um jornalista experiente, se você quiser dar umas dicas pra gente como entrevistar pessoas, você fica à vontade. Marral, eu tô me divertindo aqui com os bastidores. Você até convidou o público aí para quem quiser acompanhar. Sim. Eu recomendo. É sensacional aqui a bagunça que vocês fazem, viu? É muito bom, muito divertido. Deixando claro parabéns. Todo que mundo a gente briga no ar e briga nos bastidores também. Ah, é? Muito legal. E a gente não pagou o Chico pra falar isso. É verdade. Chico, já quero começar agradecendo a TV Record por ter liberado você, tá? Para você estar aqui. Muito obrigado mesmo, tá bom? Claro, sempre à disposição. Edir, valeu. Chico, você tem 30 anos de TV já? Tudo isso? Rapaz do céu. Bastante coisa, hein? Caramba. Bastante chão, bastante chão. Sabe que uma das coisas que a gente vai percebendo com a passagem do tempo, né? Em Ribeirão Preto, por exemplo, eu estou há 25 anos, né? Sim. Então, tem muitas pessoas que te reconhecem pela insistência, né? Você está há tanto tempo lá entrando na casa das pessoas, que te acompanham desde o início, né? Mas aí, quando vem uma pessoa mais nova te procurar na rua, assim, te conheço do jornal. Eu digo, você me viu desde pequenininho, né? Eu cresci te assistindo, né? Tem um caso, né? Exatamente. Chico, hoje você está lá na Record, mas você começou em qual emissora? Como que você entrou no jornalismo? Eu comecei no jornalismo na minha cidade, que é Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Você é gaúcho. Sou gaúcho, eu fiz a faculdade de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, né? E ali comecei num jornal local, semanal, num jornal diário, trabalhei na rádio e dali surgiu a oportunidade de fazer um teste na televisão, né? E eu nunca tinha, não tinha experiência de televisão na faculdade, até porque não tinha todos esses equipamentos que a gente tem hoje. E eu vestia a cara e fui lá e fiz um teste. E comecei na RBS TV Santa Maria, que é Rede Brasil Sul, afiliada da Rede Globo. Seria IPTV de lá. Isso, Sim. E isso era 87 para 88, 1987, século passado. A Vivi já devia ter uns 15 anos. E dali eu trabalhei um tempo em televisão. Fui para Porto Alegre, trabalhar na RBS em Porto Alegre e surgiu a oportunidade de trabalhar aqui em Ribeirão Preto, na IPTV, em 94. Desde 94 até então eu estou direto aqui em Ribeirão Preto. Foram 17 anos de IPTV e os últimos 10, vai completar 10 anos agora, tá fechando. Legal. Eu achei interessante que na época que você foi para a Record, foi uma época que a Record aqui do interior, ela começou a investir forte no jornalismo, sim, né? Sim. E a primeira contratação de peso foi você e a Flávia. Foi uma mudança muito brusca, né? Na verdade, Marral, assim, as pessoas até hoje me perguntam por que eu saí da IPTV. Ao mesmo tempo que tem muita gente que... Sério que eles te perguntam isso? Sim. Inclusive, por que você saiu da IPTV? E aí eu respondo que foi por uma opção profissional, né? Porque na IPTV... eu fiz um trabalho muito gratificante, eu fiz reportagem, apresentação, mediei debates, me realizei como profissional. Só que eu percebi que eu precisava ampliar meus horizontes. E quando eu recebi o convite da Record, foi para coordenar o departamento de jornalismo também, né?
embora as pessoas relacionem a minha imagem à apresentação do telejornal, eu fico lá administrando, e isso foi um crescimento profissional, né? Porque uma coisa é você se dedicar apenas ao jornalismo, à apresentação, outra é a coordenação, né? E isso aí dá um crescimento, e esse foi o principal motivo. E você comentou que você mediou debates, né? Você media debates, sim, né? Sim. Como que é mediar um debate político, por exemplo? Esses dias a gente trouxe o Fernando Chiarelli aqui, que é um maluco. Chiarelli, te amo. Ele quer casar com a Vivi, pediu ela em casamento. Olha aí. E é difícil até pra gente, porque o Chiarelli, ele vem sempre com patada. Só que eu devolvo com piada. Então, pra gente, dane-se. Se ele me ofender, é até mais engraçado. Mas pra vocês, não. Vocês estavam fazendo algo sério. Eu tô falando do exemplo dele, mas também deve ter passado muitas pessoas aí pra poder fazer durante o debate. Como que se conduz um debate de algo tão sério, num período tão intenso? Vou te falar que há um tempo atrás aí, os debates eram bem apimentados. Já teve situação assim de terminar um debate, um segundo turno para prefeito, e eu ficar no meio de dois candidatos que quase se agrediram fisicamente. Sério? Aí vieram os assessores e separaram, né? Isso num segundo turno. Mas no primeiro turno, o clima era quente. O Chiarelli, inclusive, participou de um desses debates, né? E naqueles minutos, porque era ao vivo, né? Naqueles minutos que antecedem ali o início da transmissão do debate, o clima era muito tenso, né? A coisa ficava vibrando no ar, né? Até porque o Chiarelli, ele já havia feito uma série de provocações com quase todos os candidatos. 100%. Então havia aquela eletricidade no ar, né? Mas eu te digo que isso veio arrefecendo, veio esfriando pelas regras cada vez mais amarradas dos debates, né? O último foi na TV Record, né, que teve um enfrentamento, mais uma vez, do Fernando Chiarelli com a ex-prefeita Darcy Vera, quando ela... Eu chamava ela de Carminha. Reelegeu. Então era uma fórmula bacana, porque os candidatos ficavam frente a frente, né? Eles tiveram que... ir para um púlpito, né, e um perguntar para o outro, né? E o Chiarelli se referiu a ela como Carminha, enfim, foi toda aquela situação, e ali foi um momento bem tenso, bem tenso. Chico, né? O que é mais difícil para intermediar um debate político? Porque tem que limitar ali o prazo de fala deles, né? Elas têm 1 minuto, e eu sei que acaba estendendo. É mais difícil cortá-los ou segurar para você a opinião sobre o que a pessoa falou? Não, Vivi, é legal a tua pergunta, mas assim, a gente treina para não ter reação, para não ter esse tipo de reação, né? Então, o mais difícil mesmo é porque fica essa coisa assim da pergunta, da resposta, da réplica e da tréplica, né? E isso durante 1h30... enche o saco. Chega uma hora que... Então você fica prestando atenção nas contas, né? Eu já dei réplica, já dei tréplica, né? Né? Porque E se o âncora erra, o mediador erra, vão falar que você está favorecendo um ou outro. Nossa, gera uma confusão absurda. Isso. Mas, na última eleição para prefeito, a gente não teve um debate propriamente na Record. Tivemos uma série de entrevistas, né? Que, na minha opinião, hoje é um modelo bem mais interessante, né? Porque para o debate os candidatos não vão mais, né? Então, principalmente os que estiverem disparados. Né? Então não participam do debate, quando vão não se enfrentam, não tem aquele enfrentamento que a gente está esperando no campo das ideias e até mesmo no campo das emoções, para ver como o candidato se comporta diante de uma tensão, né? E eu penso que o modelo da entrevista é um modelo, entrevistar individualmente um dos candidatos, né? Ele pode trazer um perfil mais próximo do que é o candidato para quem está assistindo, né? Entendi. Senhor Chico Ferreira, quantas vezes já te chamaram de Chico Pinheiro? Muitas vezes, muitas vezes. As pessoas me chamam muito, mas eu não liga. Você responde para os dois? Não, eu respondo, claro, também, claro. Mas as pessoas confundem. Confundem. Né? O Chico Pinheiro, inclusive, ele é da mesma cidade. Sério? Somos de Santa Maria. Ele não gosta de falar isso. Uma vez eu encontrei ele na IPTV e falei, você é de Santa Maria? Não, mas eu fui logo para Minas, não sei o que. Ele gosta daquela identidade mineira, né? Entendi. O pai dele era ferroviário e Santa Maria é um entroncamento ferroviário. E lá ele nasceu e dali foi embora, né? Mas ele é de lá, ele é de Santa Maria. Já me chamaram muitas vezes. Entendi. A gente tem umas fotos aí do Chico.
Se a produção puder jogar, a gente queria jogar e... Puxa, que legal, tô achando maravilhosa a tua produção. Tá gostando? Tô demais, Pra demais. você ver, ó. Ó o Fábio lá. Não elogia muito não, tá? Olha aí, ó. De aumento. Isso aí, Marral. Fazer churrasco? Isso aí na minha casa eu tenho um fogo de chão, né? Que é uma tradição lá do Rio Grande do Sul que eu tentei trazer para cá, né? Eu gosto de fazer o churrasco ali no gramado que eu tenho ao ar livre, né? Uma noite quente de Ribeirão Preto. Então eu ponho fogo ali no chão, né? Eu aceito. Tá ok, vamos combinar. Ó, violeiro, boa. Aí, ó, o tubarão branco. Tubarão branco, quando o carro tem nome, o carro tem história. É o tubarão branco, grande Maverick, aqui no pátio, né, do Instituto SEB, né? Ah, verdade. Um dos primeiros embalos que eu fiz aqui na Tati, sábado de manhã. Eu vim de Maverick, estacionei ali, fiz esse Maverick ensaio. é seu mesmo? É meu, há muito tempo eu comprei de uma senhora do Campos Elíseos e está comigo há mais de 25 anos, né? Que clássico. Legal. E eu... Olha aí, o Percival, meu amigo Percival. Corta pra mim. Percival, esse aí foi num encontro de jornalismo lá na Record, né? E o Percival é uma figura carismática, fantástica, que se redescobriu. Verdade. Porque o Percival fazia aquele comentário policialesco sério, né? E o Marcelo Rezende teve o dom de descobrir um talento humorístico no Percival, né? E criou aquela coisa do Percival viajando pelo mundo, que o Percival é milionário, né? Então hoje ele continua, né? Peraí, corta aqui pra mim, gente. Deus abençoe a sua vida, seu Chaim. Ó, Deus dá muita saúde pro seu Chaim. Pra ele poder abençoar nós também. Amém. Pode voltar, comenta aí o Chaim. O Chaim, aí a gente está numa gravação de um outro projeto paralelo à minha atividade de jornalista, que é um site que eu tenho que se chama Escolha a Escola, né? Que nasceu de uma necessidade pessoal minha de escolher a escola dos meus filhos adolescentes, né? E eu criei um site para fazer lives com educadores, enfim, para discutir educação. E o Chaim foi um dos apoiadores desse projeto, né? Legal. Então ele foi lá falar, dar essa aula que ele sempre dá. O Chaim, a grande característica dele é a empolgação que ele tem com as coisas, né? Ele está sempre empolgado com alguma ideia, com algum projeto novo, né? E eu falei, Chaim, vamos lá no nosso humilde estúdio lá. Ele foi com todo prazer e participou dessa entrevista aí. Que legal, tá cara. No site E a Escolha Flávia? Escola. Olha a Flávia Chiarello aí, ó. Grande Flávia. A Flávia é minha querida companheira de vida e de bancada, né? Você sabe que uma das perguntas que, assim que eu falei que você vinha para cá, muita gente de casa não sabe, mas é a sua esposa. É a minha esposa, Flávia Chiarello, né? somos casados. Você falou de companheira de vida e de bancada. Temos Muita gente não sabe que ela é sua esposa. E aí vem a pergunta que não quer calar, porque não é essa aqui que o pessoal pediu para te perguntar. Ah, sim. Tá? O pessoal falou assim, o Bonner largou, vocês não vão largar, não. Não. Eu chuto a pergunta. Porque a gente perde a razão de viver. Pode perguntar. Mas deixar ele entrar no vestiário da seleção brasileira também? Não. Isso é uma pergunta capciosa. Acho que é por isso que acabou o casamento. Foi aquele dia, eles seguraram até depois. Mas foi 2002, né? E seguraram para não esperar as crianças, os trigêmeos crescerem. Mas a Flávia, a gente tem um filho de 14 anos, estamos juntos lá. E a Record teve também, para nós, trouxe esse benefício, né? A gente trabalhava em horários separados lá na IPTV. Ela fazia o Jornal do Meio-Dia, né? Trabalhava desde as 6 da manhã até meio-dia, e eu entrava à tarde, né? E na Record, quando o diretor nos contratou, nos convidou para trabalhar lá, disse, olha, vocês vão apresentar juntos um jornal. E isso foi para a gente muito bacana, né? Muito, muito legal. Vocês, antes de ir para a Record, vocês nunca tinham tido a experiência de estar juntos? Eventualmente a gente apresentava, mas era no Jornal de Sábado, no plantão, e quando eu tinha que fazer o Jornal do Meio-Dia, né? Então, teve dia de vocês terem discutido, tá brigado, vocês chegam lá e tem que apresentar o jornal junto, super sorrindo, assim? Olha, seria, vou te dizer assim, que seria mentira a gente dizer que nunca teve nenhum... Claro, ser humano, a gente tem, né? Mas a gente aprendeu a lidar com isso, de uma maneira muito bacana, aliás, assim, que nem eu nem a Flávia imaginamos que poderíamos conseguir ter essa harmonia profissional lá dentro, né? Porque as tarefas são bem divididas, né? A Flávia, ela cuida da realização do jornal, né? Então ela senta lá 1h30 da tarde, ela não escreve a tarde inteira o roteiro do jornal, todo o espelho passa por ela, né? E eu fico mais na coordenação das equipes, na questão de RH, de condução de férias, essas coisas todas, né? E a gente
conseguiu achar uma harmonia bacana. Que legal. Inclusive, Maravilhoso. Flávia, você está convidada para vir aqui no Fala Marral também dar uma entrevista, tá bom? Tá mais que convidado. Ô Chico, você e a Flávia, vocês se conheceram trabalhando? Trabalhando na IPTV. Foi... Dois solteiros, opa, vamos unir aí. 1997. Interessante, Foi bem interessante. bacana. Mandaram um comentário aqui pra mim, o Peru, ele sabe tudo de todo mundo. Ó, o tá? Peru, nosso amigo. Você que você é torcedor fervoroso do Grêmio, Não, aí Tá o Peru sacaneando. o Peru quer me sacanear. Não, eu sou colorado, o Peru sabe disso. Ele tá me sacaneando. Mas ele gosta do meu time também, ele gosta do Inter. É um palmeirense colorado. é grande Peru. Vou Coisa perguntar- estranha essa frase. Grande Pergunta aí, Peru. pergunta aí. antes que eu fale. Chico, se você tivesse que trabalhar um mês em outra profissão, o que você faria? Eu fiquei pensando a hora que vocês levantaram essa questão aí, né? E assim, eu sou um cara muito curioso, né? Como jornalista, eu tenho curiosidade por várias situações. Mas, como vocês viram ali naquela foto ali do churrasco, né? Eu tenho lá um quintal na minha casa, lá, a área verde é maior que a área construída, né? Então, eu Caramba. tenho lá goiabeira, grama, 2 cachorros. E eu gosto muito de lidar ali nessa coisa de Com as planta, de plantas. cortar grama, de mexer na... Adoro pitanga, né? Minha pitangueira tá cheia de fruta, né? Então eu gosto Sério? de comer de manhã uma frutinha. Então eu penso muito que eu gostaria de estar muito próximo de um jardim, ou um jardineiro, por exemplo, né? Ó. Gostaria Jardineiro, muito também pitangueiro. de marcenaria. Eu acho fantástico quem consegue transformar um pedaço de madeira Um num objeto, objeto. numa carteira. Só que eu não também. tenho habilidade para isso, né? Eu fico vendo as pessoas. Já me arrisquei, já tentei fazer algumas coisas assim, mas eu gosto muito de ver quem consegue trabalhar madeira. Muito legal. Show. Posso Vivi, o fazer só pessoal mais tá uma? comentando? Claro, Vivi. Sim, eu queria saber se você já teve alguma crise de riso no ar. Ou se, tipo, alguma notícia que você teve que segurar, alguma coisa assim. É assim, as duas situações, né? Uma situação foi quando morreu um colega nosso jornalista vindo de Barretos, no Anel Viário, e ele era um cara muito divertido e ele sofreu um acidente e morreu ali chegando em Ribeirão Preto. A gente teve que dar a notícia, né? E aquilo realmente a voz embargou, né? Porque não tem como a gente Sim. dar a notícia de um acidente de um colega e você não se emocionar. E ali todos nos emocionamos. Mas também tem o lado, né, às vezes uma piadinha interna, alguma coisa que alguém faz no estúdio. O Laerte conhece muito bem isso, né? E às vezes você tem que se segurar para não rir, né? E é treino também, né? A gente treina, né? O Fábio da produção me perguntou se já tinha acontecido alguma coisa estranha. Eu engoli um mosquito uma vez ao vivo, Ah, assim, é? né? Um mosquitinho pequeno desses assim, mas eu consegui. Eu estava fazendo uma chamada ao vivo do Nossa. telejornal e o mosquitinho veio e entrou. Você tossiu ou você fez de conta que... Não, deu aquela... Seguindo aqui a notícia. Tentando dar uma disfarçada, mas vamos embora, né? E dor de barriga, vontade no banheiro? Porque é ao vivo. Não, isso aí não. Eu acho que você treina o seu organismo, né? Porque você faz aquilo tantas vezes, não que você faça com displicência, né? Precisa uma concentração, né? Assim, as pessoas dizem, você não fica nervoso? Eu não fico nervoso, mas eu me concentro. Eu preciso estar bem toda vez que eu vou entrar para apresentar a notícia. Concordo. Eu não posso... A nossa profissão... Comer algo muito pesado. você sempre se Exatamente. Você policia. tem que se cuidar e também você não pode demonstrar se você está chateado, se você está de mau humor, né? Ou se você não está contente com alguma coisa que aconteceu. As pessoas em casa não vão entender a tua mensagem de cara emburrada porque alguma coisa não está legal lá, né? Meu Deus. Viu, Vivi? Por que, Vivi? Nossa! Vai de cara emburrada pro ar? Chico, obrigado pelo toque. Eu não sabia, não. Nossa! Faz de Mas conta a que você Vivi não sabia só isso ri, mesmo. eu não, porque É ela atriz. ela só Olha ri. o Instagram dela, Vivi Reis, atriz. Ah, Tá? então. Ela me Vou falar odeia, nisso. ela tá fingindo que gosta de mim aqui. Pra poder manter os permutas dela aí. Mas essa questão de estar concentrado, isso é uma coisa assim, que eu trabalho muito, viu, Marral? Que a gente tem que estar... porque é uma questão de respeito, né? Porque a gente tem que estar entrando na casa das pessoas. Eu falei no início, né? Eu estou insistindo há 25 anos. Mas é uma questão assim de, puxa vida, eu vou passar notícias que aquela pessoa sentou para ver a notícia. Eu tenho que estar falando de uma forma Eu quero te fazer uma correta. pergunta que é nada clichê neste momento. É que nem se entrevistar um humorista e perguntar qual é o limite do humor. Eu vou fazer a pergunta padrão pro jornalista, mas eu quero ver sua opinião. Vamos lá. Fake news.
Como que vocês estão combatendo isso? Como que o pessoal de casa pode se prevenir para isso? Porque eu não aguento mais, minha família inteira fica postando coisa nos grupos do WhatsApp que a gente sabe que não é verdade, mas o povo às vezes, tudo que vê lá, eles acham que é verdade, publica, compartilha em mídias sociais. Como que a gente combate fake news hoje em dia, Chico? Pois eu tenho parado para pensar nessa questão, assim, que ela não é fácil, né? A gente pensa que é uma coisa fácil, mas não é. É justamente isso que você falou. De repente é uma pessoa muito próxima de você, que você acha que essa pessoa tem um entendimento do que é notícia, do que é apurado, né? Mas as pessoas, não sei, tem muitas pessoas que têm uma reação com uma coisa que está explicitamente sendo montada, falsa, e tem uma reação de crer naquilo, né? Então, como a gente não tem um trabalho, não tem tempo para se dedicar à análise sociológica disso tudo, eu aposto no trabalho, né? Em você fazer da notícia, do jornalismo, o seu trabalho, fazer com seriedade, né? E as pessoas vão acreditar naquilo que tem um grupo de pessoas trabalhando para levar uma verdade, né? Acho também que essa teoria da conspiração, né? Essas pessoas que sempre acham que tem algo por trás, né? Uhum. E isso aí cresceu de uma maneira desmesurada, né? E as pessoas gostam de pensar que sabem aquilo que os outros não estão sabendo, né? E isso é terreno fértil para fake news, né? Para as notícias falsas. Mas eu acho que as pessoas devem acreditar, assim, grande imprensa merece críticas? Merece, né? Tem alguns interesses empresariais? Tem. Mas, na maior parte das vezes, o que tem ali é trabalho de jornalista, de investigação, de apuração. A Flávia, eu estava falando que no telejornal ela cuida do início ao fim. Ela trabalha com um grupo de pessoas que ficam checando as informações, né? De acidente, né? O fulano foi preso, o que aconteceu com o preso? Então ela fica, e o fulano? Foi para a audiência de custódia, e aí? Né? A produção não aguenta, a Flávia, de tanto que ela pergunta para checar, né? E muita gente não tem ideia do sufoco que é você checar uma informação para colocar no ar, né? É verdade. Então, ainda mais se é uma informação que chegou em cima da hora. Deve ser exatamente. difícil. Às vezes você tem uma bomba na mão, mas se você não tem uma confirmação, como é que você vai dar isso, né? Então é um limite muito estreito. E é isso que eu acho que faz separar a fake news do jornalismo verdadeiro. É as pessoas pesquisarem, né? Entrem se não gosta do jornal X, entra no outro que você confia, se tiver lá. E aí vamos para uma última pergunta, porque a gente tem mais coisa que fazer com o Chico, que já tem eu vou desafiar ele a fazer uma brincadeira aqui com a gente, mas antes da gente ir nessa, eu tenho uma pergunta que, cara, para mim, vai ser a pergunta da entrevista, porque é algo que eu quero entender. Por que existem jornalismos? Isso é uma pergunta de jornalismo, de faculdade. Você faz faculdade de jornalismo, assiste essa pergunta. Vai viralizar na internet, garanto. Por que a gente assiste, às vezes, o jornal da emissora A, que dá uma notícia, tipo, pendendo, vamos falar politicamente, pendendo para o lado XYZ e tal. E aí a emissora B dá a mesma notícia de uma outra forma, cara. É que eu não quero dar nome aos bois, porque para não ficar chato aqui. Mas eu não sei se estou conseguindo ser claro. Vamos supor, o Cristiano Matires deu uma entrevista, falou uma coisa sobre um determinado assunto. Aí vem a emissora A, fala, o Matires disse, falou mal, sei lá, da Amazônia. Aí vem a emissora B e fala, não, o Matires falou bem da Amazônia. Por que acontece muito dessa interpretação tão diferente de uma central de jornalismo do que de outra? E quando eu estou falando emissora, eu não estou falando só emissora, isso vale para a internet, isso vale para jornais impressos, para tudo. Eu estou entendendo o que você quer dizer. Assim, eu acho que o momento político brasileiro, ele propiciou isso, né? E os veículos, eles se posicionaram, né? Os veículos se posicionaram claramente, né, com relação a essa divisão política, né? Então, a emissora que eu trabalho não é mistério, não é segredo. O dono, o empresário, o dono da Record, ele manifestou publicamente apoio ao presidente Bolsonaro. O SBT também, alguns jornalistas da Band também. Então, claro que o viés dessa notícia nesses veículos de comunicação, acho que não tem por que não falar isso, né? Eles tendem a não ser tão críticos ao presidente Bolsonaro, né? A Rede Globo tem mais janela, vamos dizer assim, já passou por muitos perrengues, né?
que talvez hoje esses grupos que eu citei estejam passando por esse momento. A Globo, por exemplo, na eleição de 89, né, que mudou o rumo dos debates quando editou um debate do presidente Lula, do candidato Lula com o candidato Fernando Collor, editou claramente para beneficiar o candidato Collor. Naquela época, a emissora Globo estava fazendo um papel que hoje... Tendencioso, né, e aprendeu com isso, né, evoluiu muito, embora depois disso também tenha passado por momentos em que se posicionou politicamente, né? E o que está havendo hoje é isso, né? Entendi, o jornalismo está se posicionando. O jornalismo está se posicionando, embora eu tenha uma observação assim muito... Sempre trouxe comigo isso. As pessoas não conseguem muito diferenciar a concessão pública de um canal de televisão, de um jornal impresso, de um site, né? A TV aberta é uma concessão pública, né? E existem maneiras das pessoas fiscalizarem uma concessão pública, né? O Senado tem uma comissão lá que é específica para isso, né? A TV fechada não. A TV fechada, você não está sob a mesma legislação da TV aberta. Você pode ter um dono... Tem essa fiscalização. O jornal tem um dono e é legítimo que o jornal expresse ali a sua opinião política, né? Porque ele não é uma concessão, né? Então ele está sob a égide da liberdade de imprensa. Então ele pode falar o que quiser, né? Por isso que é comum a gente ver, por exemplo, a emissora de TV falar, segundo o jornal tal, porque o jornal que solta a bomba, a revista que solta a bomba, o site que solta a bomba, aí vem a TV que fala, ó, segundo a matéria que saiu no jornal Y, o presidente fez isso. E tem um entrelaçamento aí das mídias que é muito interessante também, né? Porque a TV aberta, ela ainda é o grande veículo de comunicação da população como um todo. Sim. 89% das pessoas procuram informação na TV aberta. Basicamente porque ela se estruturou para oferecer conteúdo, né? Isso há 60 anos, eles fazem novelas, minisséries, telejornais, oferecem isso de graça para as pessoas, né? E em contrapartida, muita gente tem a impressão, não, porque eu me informo melhor na TV fechada, no YouTube, mas isso é uma pequena parcela da população, né? A TV fechada é uma tradição norte-americana. No nosso país, embora ela possa representar uma grande audiência, a soma de todas as TVs fechadas na audiência, de todas, eu não sei quantos canais a gente tem fechados à disposição. Mais de 100, sei lá, tem 200, mais de 300, sei lá, né? Muito. Enfim, a soma da audiência de todos os canais fechados dá igual à audiência diária de Record e SBT, por exemplo. Ô, louco. Caramba, é muito forte ainda. Então. A TV aberta ainda é um veículo muito forte, principalmente porque ela oferece conteúdo de graça, né? As novas mídias são o caminho? São, mas quem que vai fornecer o conteúdo? Quem que vai fazer a minissérie? Quem que vai produzir o telejornal, né? E aí, gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos. Também dê o seu like e deixe o seu comentário, isso é muito importante pra gente, tá bom? Tem vídeo novo no canal, se você perdeu o nosso vídeo anterior, é só clicar aí no vídeo que você tá vendo na tua tela. Até mais!